Olá, tudo bem? A pergunta é o seguinte hoje: quantas gramas de proteína, segundo a absoluta melhor ciência disponível, você precisa ingerir por dia para maximizar os ganhos de massa magra, mas também para te ajudar no emagrecimento? Eu vou te contar isso no vídeo de hoje. Se esse é um tipo de assunto que te interessa, deixa um like para mim já, eu vou rodar a vinheta e a gente já começa. Tudo bem contigo? Bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Polesso, pesquisador independente de ciência nutricional do exercício desde 2009 e também autor do livro best-seller Este Não É Mais Um Livro de Dieta. E eu tô aqui semanalmente contando para você como é que você pode obter um emagrecimento inteligente, uma boa forma natural e também uma saúde forte. E o assunto de hoje aqui é proteína. Eu vou te contar exatamente a quantidade de proteína para comer no dia e dar exemplos também. E pessoal, não é segredo para ninguém que proteína é um macronutriente construtor no corpo. Mas além da proteína construir tecidos no corpo, ela também é o macronutriente mais saciante de todos. Então, antes de eu pular direto e contar sobre as quantidades aqui, é importante que você entenda o seguinte: 100 gramas, por exemplo, de peito de frango não é 100 gramas de proteína, certo? Porque no peito de frango tem água, tem outras coisas, não é pura proteína. Então, para você ter uma ideia, mais ou menos 100 gramas de peito de frango equivale aí mais ou menos 30 gramas de proteína. Assim como de qualquer carne magra, 100 gramas mais ou menos 30 gramas. Um ovo, por exemplo, um ovo grande, mais ou menos tem aí 7 gramas de proteína, só para você entender. E essas coisas você encontra aí em qualquer tabela nutricional na internet, qualquer app que tem aí por na internet. Mas entendido isso, vamos pular direto aqui para as quantidades. Eu vou usar como base uma ótima revisão da literatura científica, que é a maior já feita até então, que foi publicada em 2017 no British Medical Journal. Aliás, vale lembrar que é sempre importante você questionar as referências do que você escuta por aí na internet, né? Afinal, opinião não tem muito valor científico assim. Então eu sempre tento trazer aqui para você a referência. Quando é opinião, eu deixo bem claro que é opinião, ok? O que essa revisão bacana fez, basicamente foi a maior do ramo nesse sentido, foi varrer a literatura, procurar a literatura inteira, indo atrás de ensaios clínicos randomizados, que são estudos de alta qualidade, onde eles testaram basicamente a suplementação de proteína, a quantidade de proteína ingerida no dia, em termos de massa magra, em termos de força também. Mas eu vou te contar também como em termos de emagrecimento isso pode ser bastante poderoso também para você entender. Ao todo foram 49 estudos que foram avaliados por essa revisão e as conclusões são as seguintes, são 3 conclusões que eu vou te contar agora. Veja só, conclusão número 1, a ingestão de proteína aumenta significativamente a força, a massa magra e o tamanho dos músculos durante exercícios prolongados de resistência. Basicamente está dizendo que a ingestão de proteína sim tem bastante efeito em aumentar a sua força no dia a dia, o tamanho dos seus músculos também e a sua massa magra, quando você se exercita da forma que seja, nesse caso aqui, exercício de resistência, ou seja, que você utiliza, você desafia os músculos basicamente. Isso pode ser na academia, pode ser no estilo X-Forte, que eu promovo aqui de vez em quando, pode ser de qualquer forma que você utilize os músculos. Então isso não é novidade para ninguém, que proteína de fato influencia nos seus ganhos de força, de músculo e de massa magra também. Vamos para a segunda conclusão. O impacto da ingestão de proteínas nos ganhos de massa magra foi reduzido em pessoas que são mais velhas e foi mais eficaz em pessoas que já são treinadas. Aqui uns pontos interessantes. A ingestão de proteína é muito importante à medida que você envelhece por vários motivos, ok? Mas principalmente essa ingestão maior de proteína, que a gente já vai comentar o valor, ela é mais importante ainda em pessoas que estão acostumadas já a fazer exercício, por exemplo, e também pessoas que já estão mais avançadas na idade. Isso se torna mais importante que essa ingestão esteja no padrão que a gente vai falar agora. Mas o outro ponto também é que basicamente quando você é mais novo ou você nunca se exercitou, não é treinado, não tem um bom histórico de treino, por exemplo, de exercício, essa proteína vai ter mais ainda efeito para você. E mesmo comendo menos, essa quantidade de proteína vai ter um efeito maior do que quando você já é treinado, quando você já está com a idade mais avançada. Mas agora veja comigo a terceira conclusão desse estudo, que é bastante interessante para você considerar. Eles dizem o seguinte: a ingestão de proteína, além de 1,62 gramas por quilo de corpo por dia, resultou em não mais ganhos em massa magra.
Eu já vou explicar para você o que é isso, mas essa é a quantidade-chave. A revisão basicamente viu na literatura que não há vantagem em você consumir mais de 1,62 gramas de proteína por quilo de peso por dia para ganhos de massa magra especificamente. Agora, o que isso significa para você na prática? Significa que você tem que dar um tapa no botão de gostei agora para me ajudar se esse tipo de conteúdo está sendo útil para você. Vai lá. Então, basicamente, se você procura ganho de massa magra, ganho de força, aumento de massa muscular, essa revisão é bastante clara ao dizer que a sua ingestão proteica deve ser de até 1,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Então, de 1,6 a 1,7 é mais ou menos o que eu recomendaria nesse caso. Agora, se o teu objetivo é emagrecimento, você quer mais saciedade, menos fome, tentar emagrecer de forma mais fácil, mantendo a massa magra, de forma parecida, o seu consumo proteico por dia, na minha opinião, deve ficar entre 1,5 e 1,7 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Se você quer ainda mais saciedade, você pode ainda atingir 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia também. Rodrigo, o que significa esse ponto de proteína por dia por peso? Eu vou te explicar agora. Veja só, imagine que você pese aí 80 quilos, mas que o seu peso ideal, na verdade, seja 60 quilos. Então, 1,6 gramas de proteína por quilo de peso ideal, basicamente seria 1,6 vezes 60, que é o seu peso ideal. Isso daria um total de 96 gramas de proteína por dia para você ingerir, preferencialmente dividido aí em 3 refeições ao longo do dia. Entendido? Então você pode fazer as contas agora parecido, de acordo com o seu peso e o seu objetivo também. E vamos notar aqui que o RDA, que é basicamente as diretrizes americanas de consumo proteico, dizem para você consumir 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia, muito abaixo. E outro ponto interessante aqui, pessoal, esse quilo de peso é o peso ideal. Se você está muito acima do peso, você pode calcular o peso ideal, mais ou menos, para não calcular o seu peso atual. Então, o peso ideal é uma boa métrica para você fazer esses cálculos. Então, basicamente, como o governo sugere, a maioria das pessoas, ou quase todo mundo, estaria consumindo menos proteínas do que deveria ao longo do dia para obter todos os benefícios de massa magra, de emagrecimento, saciedade, etc. Outra coisa que você pode também agora, com essa quantidade de proteína que você calculou, você pode traduzir isso, com os exemplos que eu dei para você entender um pouquinho, traduzir isso em quantidade de fato de alimentos proteicos para você consumir durante o dia e logo você vai saber como aplicar isso tudo na prática. E além disso ainda, além da quantidade de proteína, você sabe que é muito importante a qualidade da proteína que você ingere também, então presta atenção nisso. Além disso, tem os outros 2 macronutrientes também, as gorduras, os carboidratos e também a qualidade dele. Isso tudo forma aí a sua estratégia, deve formar a sua estratégia. E se você quer uma ajuda para chegar no teu objetivo mais rápido, se o teu objetivo for recomposição corporal, ou seja, ganhar massa muscular e perder gordura com treinos em casa, respeitando a ciência que dão resultados máximos aí de desenvolvimento de massa muscular para homens e para mulher, independente do seu nível do iniciante ao avançado, você pode dar uma olhadinha no meu programa X-Forte de treino, que é o que eu faço, minha esposa faz. Você pode ver transformações incríveis aí. É só você entrar em xforte.com.br. Eu vou deixar o link na descrição também, você pode ir lá e clicar. Seu objetivo é recomposição corporal, fazendo de casa, utilizando ciência, com treinos empolgantes, curtos e intensos. Agora, se o teu objetivo já é emagrecimento com prioridade, somente quer emagrecer o mais rápido possível, da forma mais natural possível, eu sugiro você dar uma olhadinha no meu programa de emagrecimento, já ajudou dezenas de milhares de pessoas, literalmente. O nome dele é Código Emagrecer de Vez e você pode conhecê-lo entrando em códigoemagrecerdevez.com.br. Vou deixar o link também aqui na descrição para você dar uma olhadinha para quem quer chegar lá mais rápido. Para a gente finalizar, veja comigo agora esse caso de sucesso muito bacana. Pessoas reais, resultados reais. Quem mandou para mim foi a Manu Nascimento. Ela falou: 22 quilos me separam dessa foto. Gratidão pelo conhecimento e mudança de vida que o Código Emagrecer de Vez me proporcionou e o melhor, eu perdi tudo em 8 meses e sigo plena. 22 quilos, uma mudança muito legal aí, a foto de antes e depois dela. Realmente utilizando de ciência na prática, passo a passo, em proteínas, carboidratos, gorduras de forma correta, em fases corretas, é assim que você chega lá. E eu vou estar aqui semanalmente fazendo o meu possível para te ajudar de forma simples, baseada em evidência, a obter um emagrecimento inteligente, uma boa forma natural e uma saúde forte. Maravilha? Então, se você não segue o canal, siga aqui, porque semana que vem tem mais. Enquanto isso, deixa nos comentários o que você achou, os seus cálculos aí que a gente vai se falando. Um grande abraço, a gente se fala. Até mais.